Olá, galera! Oi, galera! Hoje começa o nosso primeiro vídeo de como abrir uma loja física, né? Isso mesmo. A gente vai falar sobre desafios, o que a gente passou para conseguir estar aqui hoje, para abrir a loja, quais foram os perrengues, as soluções, os pontos positivos, negativos que a gente teve para estar aqui hoje. Isso mesmo. Então vamos começar com a primeira pergunta que não quer calar. O que é preciso para abrir uma loja? Então, primeiro de tudo, você precisa definir o segmento, né? É muito importante você saber aonde você vai entrar, porque você vai ter que direcionar todos os focos a isso. Essa foi uma das nossas primeiras dúvidas. A gente não sabia se começava com comida, se começava com roupa, se Isso. começava. Foi muito Porque é muito difícil. amplo, é muito amplo. A gente ficou muito perdido quando foi iniciar, porque assim, é muitas coisas que você pode fazer, entendeu? Então a gente demorou um pouquinho para definir o que realmente a gente ia fazer. É isso aí. O segundo ponto é você, depois de definir o seu segmento, definir o nome da loja, certo? Nosso nome de loja se chama Melion Stories. Por quê? Ele já tinha uma loja online chamada Lion Stories. Então, o leão significa uma força muito grande para a gente. E ele era um leão, e aí eu cheguei para acrescentar com ele. Então, virou um leão e uma felina. Então, a gente juntou os dois, né? As duas iniciais do nome, o meu e o dele. O nome é Mariline, o nome dele é Elimar. Então, colocou o ME na frente do leão. Aí o Apenas isso. ME com Lion, né? Melion. Aí se tornou Isso um nome mesmo. até legal que a gente gostou bastante, ficou muito interessante, ó. Ficou o encaixe das nossas iniciais, né? O M de Marilene, de Animar e Lion de Leão. Então, dois leões. Cara, essa é a nossa história. Eu garanto que no futuro, os nossos filhos, que a gente É, tiver várias empresas, vai entender, tá caramba, nossos pais, botou pra arrebentar. O outro ponto, pessoal, que é um dos mais importantes, é você planejar o seu financeiro. Como isso? Você precisa ter ciência que no início vai ser um gasto para depois vir o retorno. Então, você não pode se desesperar se você abrir uma loja hoje e querer resultado amanhã. Se você for pensando nisso, você já deu errado, porque a loja vem com um tempo, né? Com o público, com tudo. Então, você tem que estar preparado, que o nosso caso, a gente se preparou por 6 meses. A gente sentou e conversou, olha, a gente vai ter o dinheiro do aluguel, das contas, né, de água, energia, internet, por 6 meses. Então, a gente fez esse planejamento para 6 meses. Então, você pode fazer para menos, para mais, vai de você. A gente fez para 6 meses porque a gente acreditou que a gente precisaria de menos, mas a gente deu uma estendida para 6 para ficar tudo mais organizado. É isso aí. E aí, o segundo passo, né, foi encontrar um ponto comercial, que foi uma das partes que a gente buscou muito, muito, muito. E foi isso também que atrasou um pouco do nosso planejamento de iniciar. A gente já vendia online, por via do Instagram, mas a gente nunca achava um ponto bom, porque sempre era muito caro, né, amor? Então, e quando a gente encontrava num lugar bacana e aparentemente com preço bom, mas tinha todo o perrengue, todo o trâmite, né? Toda a burocracia, acho que a palavra é essa, Isso. de um fiador. Você ter que desembolsar 6 meses adiantado, às vezes até um ano, assinar um contrato. Então, se você não tem essa quantidade de dinheiro para investir inicialmente, esse vai ser o pior dos caminhos, né? E a maioria dos imóveis para aluguel de loja, eles não é como alugar uma casa, porque eles entendem que a loja é para você ganhar dinheiro, então eles meio que botam um aluguel um pouco mais alto e também tem a questão do calção. Muitas lojas precisam pagar 20 mil, 50 mil para o calção e depois você vai começar a pagar os aluguéis. Porém, esse calção é como se fosse uma entrada Isso. para você adquirir aquele lugar. E também tem pontos que você tem que comprar o ponto. Isso. Comprar o ponto não é comprar o local, não. Você vai comprar o ponto para você pagar o aluguel. Então, vamos supor, um ponto que a gente deixou era 50 mil, que você pagava no ponto, Só o ponto. para você pagar o aluguel mensal de 2 mil. Seria no centro da cidade, né? Também seria um ponto legal, mas tem todo esse trâmite aí para a gente não ia dar do jeito nenhum. 50 mil só para pagar. É. Não dá, não. E outro passo é você definir quais são os móveis que você vai comprar. A gente não fez algo muito elaborado, porém a gente fez com peças que poderiam ficar legais, né? Tipo assim, coisas que nós mesmos fizemos. A gente não pintou a loja, a gente comprou placas adesivas, a gente comprou uma estante, comprou
alguns expositores, coisa básica, feitos de pallet mesmo. A gente pintou, deixou tudo do nosso jeitinho, que a gente vai botar até um vídeo para vocês darem uma olhada de como ficou a loja, como ela era antes e depois da nossa transformação. No final desse vídeo a gente coloca para vocês. Então, a gente sempre tentou economizar bastante para que a gente possa iniciar. Vamos supor, esse fundo aqui mesmo. Isso aqui é tipo uma cortina que a gente fez. É uma cortina, para fechar, né? Então aqui é o fundo da nossa loja. Não ficou feio, ficou bacana, ficou com a nossa logo e tal. E a gente economizou bastante, porque a gente não gastou esse dinheiro, porque a gente poderia pegar esse próprio dinheiro de, tipo assim, pagar aqui 3 mil. Esse negócio aqui a gente pagou R$300. 3 mil já foi de mercadoria, já foi de outras coisas que a gente investiu, né, amor? Que é justamente esse outro tópico, né? A gente precisa colocar na nossa cabeça que a gente não precisa começar com tudo. A gente escolheu alguns itens básicos para o nosso segmento, que hoje é assistência técnica e acessórios. A gente escolheu um segmento, então a gente comprou algumas capinhas, alguns cabinhos, coisas básicas. A gente conseguiu destrinchar entre as estantes que a gente tinha. Não eram muitas estantes, mas a gente conseguiu separar assim, de uma forma que ficasse arrumadinho e ficasse com a impressão que tinha muita coisa. E realmente era um dos nossos desesperos. A gente vai abrir uma loja e vai mostrar o quê? Então a gente sofreu muito, a gente ficou muito ansioso com relação a comprar coisas, que inclusive coisas que a gente comprou no início ainda não foram vendidas, porque a gente comprou só na intenção de encher a loja. Mas hoje a gente já tem um estoquezinho bacana, com o tempo a gente foi melhorando essa questão de estoque, mas é isso que vocês precisam fazer, gente. Vocês não podem começar com tudo de vez, porque todo investimento tem o seu risco. Então você pode começar com muito e aí depois não vender, você se desesperar e você querer ir para outro segmento, não é isso? Isso mesmo. E aqui está a nossa loja hoje, depois de um ano. Como vocês podem ver, temos muito mais mercadorias. Antes a gente espalhava as mercadorias para dar a impressão de ter material, e hoje a gente está com dificuldade até de arranjar espaço para colocar todo o nosso segmento de produtos. A nossa loja está muito bem organizada, estamos ganhando visualizações e a nossa fachada por enquanto ainda está recuada, mas vamos puxar para frente em breve. Obrigada a todos!